O verão é a temporada de super-heróis, então parece apropriado que Dejanes esteja saindo agora. Mas não apresenta figuras musculosas e maiores que a vida mergulhando para salvar o dia. Em vez disso, concentra-se em um grupo de mulheres cujas armas são bondade e compaixão, bravura e resiliência. O documentário das diretoras Tia Lessing e Emma Pildes conta a história do Dejane Collective, que ajudou milhares de mulheres a obter abortos quando ainda eram ilegais no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. O recurso narrativo, Call Jane, estrelado por Elizabeth Banks e Sigourney Weaver, cobre o mesmo território, e deve ser lançado neste outono. Esses voluntários corajosos vieram de todas as esferas da vida em Chicago, artistas e ativistas, esposas e mães. A decisão Roe v. Wade da Suprema Corte de janeiro de 1973 legalizou o aborto em todo o país e trouxe algum alívio. Mas a história de sua ousadia permanece assustadoramente relevante quase 50 anos depois, pois parece que Roe está cada vez mais em perigo, fornecendo uma corrente de tensão por toda parte. As coisas começam com um dos membros de Jane contando sua experiência aterrorizante com o aborto antes da formação do grupo. Ela passou por um procedimento através da máfia de Chicago, que a deixou ensanguentada e ferida depois, antes de ser expulsa do quarto de hotel onde aconteceu. Começar aqui estabelece uma necessidade desesperada de algo como o Jane Collective, um serviço que fornece abortos seguros para aqueles que precisam deles. Embora angustiante, a inclusão da história prepara o cenário para que a história de Jane seja amplamente discutida. As entrevistas são tão vívidas e envolventes, no entanto, que frequentemente proporcionam a emoção de um thriller de espionagem. Mulheres com nomes comuns, como Eleanor e Judith, contam com detalhes extraordinários até onde iriam para se conectar com mulheres necessitadas. Reuniões secretas e palavras em código, veículos e locais rotativos. Jane é o pseudônimo que eles anexavam a anúncios discretos em jornais clandestinos e panfletos, que publicavam por toda a cidade. Ligue para Jane, diziam, com um número de telefone. E do outro lado da linha, haveria uma mulher que provavelmente já esteve na mesma posição em algum momento, pronta para ouvir e ajudar. O que emerge de forma mais impressionante é sua motivação. Sua paixão de se levantar e se rebelar contra o que eles perceberam como uma lei injusta e se colocar em perigo no processo. Não foi há muito tempo, Dejanes nos lembra, que as mulheres precisavam se casar simplesmente para adquirir controle de natalidade. Mas o outro lado disso é que muito mais mulheres foram inspiradas ao ativismo por causa dos direitos civis e dos movimentos anti-guerra que se espalhavam pelo país, nesta cidade em particular. Essa era a beleza de Chicago, eu acho, diz uma Jane identificada apenas como Peaches. Era uma cidade onde as pessoas faziam coisas. Lessing e Pildes polvilham imagens de arquivo ricas para evocar esse período de protesto, e as Janes contam como ajudar as mulheres a obter abortos seguros parecia mais uma maneira de contribuir durante esse período volátil. Fotos dos Janes daquela época, rosto fresco, ávido e dedicado, traz uma vitalidade juvenil ao filme. No final, sentimos que os conhecemos, eles também são nossos amigos agora. Por outro lado, detalhes rabiscados em pilhas de cartões de anotações sobre as mulheres que procuram seus serviços fornecem choques nítidos da realidade. Um tem 19 anos e já tem um filho. O pai de uma delas é policial. Um está simplesmente aterrorizado. Dejanes não foi o único filme sobre o Jane Collective que estreou neste último Sundance Film Festival, Call Jane, uma versão dramatizada da história encabeçada por Elizabeth Banks, também estreou no festival, e deve ser lançada ainda este ano. Mas, considerando quão angustiantes as histórias são, você pode se surpreender ao descobrir alguns momentos de humor também. A forma como essas mulheres enfrentaram a polícia, por exemplo, ou navegaram na incerteza de serem jogadas na cadeia ao lado de prostitutas, destaca o absurdo das situações em que se colocaram. E o fato de que eles muitas vezes superaram os homens no comando, ou pelo menos os homens que pensavam que estavam no comando, é sempre divertido. Este foi um caso em que ser subestimado funcionou a seu favor, diz Jane chamada Kate. No entanto, dado quão extensivamente Dejanes cobre a história do coletivo contada através da perspectiva de seus membros, parece infrutífero dramatizar a história para se concentrar em qualquer personagem. Em vez disso, é a história de um grupo de mulheres, mais abstratamente, a ideia de que todos deveriam poder fazer um aborto seguro sem medo de morte ou prisão.
Enquanto alguns aspectos dessa história deveriam ter sido examinados de forma mais introspectiva, o documentário deve ser considerado o relato definitivo de um dos grupos ativistas mais influentes da história americana. Um cartão de título no final do filme nos diz que as Janis realizaram cerca de 11 mil abortos seguros de baixo custo entre 1968 e 1973 antes de se separarem. Aqui está esperando que eles nunca precisem iniciar o coletivo novamente.